lá? Glória a Deus, né? Sim, vamos lá. Amém. Olá, tudo bem, queridos? Que bom estarmos novamente juntos para mais um tempo de compartilhamento da palavra, de liberar palavras proféticas, de estudarmos juntos a palavra, né? A todos uma boa noite. Boa noite, queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez nesse tempo especial. Vamos repartir um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que você possa ser ministrado em nome de Jesus. Amém? Prazer estarmos novamente. Que bom. Amém, amém. Eu quero começar orando, ok? Amém. Senhor, eu quero nesta hora mais uma vez agradecer pelo teu amor, tua graça, teu favor para com as nossas vidas. Que neste momento tua boa mão possa estar sobre todos nós, todos aqueles que estão conosco nessa transmissão, Sim, Deus. Com aqueles que estarão assistindo posteriormente a este momento. Pai, que o Senhor possa abençoar e que a palavra dessa noite, desse momento, Sim. possa ministrar, curar, transformar os nossos corações. Sim, Senhor, nos dá uma direção tremenda, nos alinhe a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Nós oramos e profetizamos. Muito obrigado, ó Pai. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós queremos compartilhar nessa oportunidade sobre uma questão, não desistir. Amém. Né? Haja vista que estamos aí num momento jamais visto, né, o passado por todos nós nesses últimos anos, né? É verdade. Então nós vamos a partir disto, né, partindo dessa situação que estamos vivendo aí no Brasil, no mundo, buscar refúgio, buscar direção na palavra. Amém? E aí é importante nós ressaltarmos, né? Temos ouvido muito aí sobre pessoas desanimadas, pessoas frustradas, pessoas preocupadas, com sentimentos à flor da pele, a alma agitada, né? Inseguras, inseguras, ou até mesmo nessa questão aí de desistir de sonhos, projetos, né? E nós vamos compartilhar, né, durante essa uma hora, alguns textos bíblicos, né? Mas nós queremos falar bastante sobre Pedro. Pedro tem várias cenas da vida dele, momentos da vida dele que podemos aprender muito, né? Com o que ele fez, com o que ele decidiu, né? E depois nós podemos ver um Pedro totalmente transformado, um homem, né, maduro, isso, né? Isso. E que completou aí a sua carreira, não é? E eu quero começar lendo João, capítulo 21, ok? Então acompanhem conosco, esses versículos também serão colocados aí para você acompanhar conosco, mas se possível, abra sua Bíblia em João, capítulo 21, amém? O pano de fundo aqui Jesus já havia sido entregue para ser morto, né? Crucificado, morto, ele já havia sido sepultado, ele já havia ressuscitado. Sim. E ele estava naquele período onde ele apareceu para as mulheres, apareceu lá no caminho de Emaús, apareceu para os discípulos. Inclusive o capítulo 21 de João, esta vai ser a quarta vez, né, salvo engano da minha parte, mas a quarta vez que ele aparece para os discípulos, né? 3 outras oportunidades ele já havia aparecido. E mesmo com 3 vezes anteriores, mesmo aparecendo, Pedro e alguns discípulos, né, no total de 7, tomaram uma decisão equivocada. Mas vamos nos aprofundar nesse texto, amém? Então, João, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé
chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus, que nós não sabemos quem são esses 2. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Vou pescar. Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Bom, eram 7 discípulos à beira do mar de Tiberíades. Isso. 7 discípulos que estavam desanimados, cansados, frustrados, com sentimentos à flor da pele, a alma estava abatida. Sim. Jesus morreu, talvez eles tinham aquela ideia ainda, né, de que Jesus seria o rei que iria destronar Roma e ele assumir. Enfim, muitas coisas passavam-se pela cabeça de Pedro e os outros 6 discípulos. Eles andaram com Jesus, né? E esses 3 anos, e quando aconteceu isso, né? A crucificação, tudo, muita coisa passou pela cabeça, né? Eles não entenderam muita coisa, né? Acontece isso com a gente também, né? Com certeza. E principalmente agora, né, nós podemos fazer um paralelo Sim. do que Pedro e os discípulos estavam vivendo e o que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos diante de uma pandemia, Isso. diante de uma situação, incertezas. Pedro, ele olha, né, ele construiu talvez aí sonhos, projetos. De repente, Jesus não está mais com ele, né? E ele está diante aí de uma situação que influenciou e iria influenciar o resto da vida deles. Isso. Como nós não sabemos, né? Humanamente a gente não sabe, né? Não tem como saber, mas nós cremos, né? É muito fácil a gente ler o texto de Pedro agora aqui e fazer aí as considerações, mas para Pedro, ele não sabia. Lembrando daquilo que você está falando, no final do ano Deus trouxe a palavra, né, para nós, para vivermos este ano uma vida mais que abençoada. Isso. Né? Muitas pessoas começaram firmes, né, focadas e envolvidas, né, e veio de repente isso. Eles também não sabiam o dia que Jesus ia morrer. Se Jesus ia morrer, eles não entendiam muita coisa. Então, em meio a isso, muitas pessoas que não entenderam, não estão entendendo muita coisa, e nós vemos que muitos, em meio a isso, né, estão tomando decisões equivocadas, né, também, né? E outros estão também seguindo eles, né? É verdade. E Jesus continua o mesmo. A palavra continua a mesma. É verdade. Uma vida mais que abençoada. Este ano nós temos isso. Mas andando com ele, né? Conseguindo enxergá-lo, viver com ele, né? Amém. E olha só, nesse texto, Pedro está lá, né, com seus sentimentos aflorados, frustração, né? Não saiu como esperado, e aí até uma pergunta, por que Deus permitiu, embora Jesus tinha deixado muito claro para ele que ele precisaria passar pela cruz, né, para redimir a humanidade. Mas Pedro era homem como nós. E aí ele está lá diante do mar, diante, né, de 6 outros discípulos, e ele então decide, vou pescar. E a influência de Pedro era tão grande, né? Ele era um formador de opiniões, né? Ele tinha uma liderança forte, e a decisão de ir pescar influenciou os demais. Sim. Então, queridos, presta muita atenção nessa primeira revelação. Cuidado, né, que você pode influenciar negativamente, né, sua casa, sua família, pessoas. Cuidado. Havia uma promessa tremenda para Pedro. Sim. Eles andaram lado a lado com Jesus. Queridos, nós estamos, tirando a pandemia, não temos o que reclamar. Jesus continua sendo Deus, tem suprido, tem abençoado, né? E aí, Pedro, ele simplesmente fala assim, vou pescar. Ou seja, vou fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Não tenho muita perspectiva do futuro, e ele acabou influenciando. Ou seja, Pedro decidiu
desistir. Gente, presta atenção, antes da pastora falar. O tema dessa ministração de hoje, né, dessa live é por que as pessoas desistem? E aí a gente conclui, né, ou completa, não desista. Não desista do plano de Deus para a sua vida, do projeto de Deus para a sua vida. Aí. Então, né, o que levou e o que leva as pessoas a desistirem? Nós não vamos ficar falando sobre Covid, pandemia. Nós queremos ser usados por Deus para estabelecer um nível mais elevado de fé para você, né, de crescimento, de bênção, né, para você, né, romper nesses dias. Isso. Aqui eu vejo nele, teve um processo, né, mínimo de retrocesso, né? E nesse processo dele, como o pastor falou, ele levou os outros juntos. E Deus, e o pastor também está dizendo aqui, Deus quer que nós estejamos no nível acima, a cada dia, né, nas experiências que Ele coloca. Ele nos chama para isso, né, para sermos proféticos, para termos um olhar profético, para irmos além, com a visão profética, né? Ele tem declarado isso sobre a nossa vida, ele tem declarado que ele tem declarado que há uma unção dele para cada um de nós. Então, retroceder, o mínimo que seja, pode causar problemas. É verdade. Para aqueles que estão ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para falar para você, né? Não desista. Mesmo que você retroceda, o mínimo, volte. Amém. Volte, olhe para o Senhor, se fortaleça, edifique-se na palavra. Porque Deus tem muito para nós, em nome de Jesus. Tem muito para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Esse contexto todo, né? O começo do João 21, quando Pedro fala, vou pescar, eu posso ver que o vou pescar é o drama da nossa alma. Vou pescar é o drama da alma. Insegurança. A insegurança, o medo, ou seja, né? Pedro pensou assim, olha, o sentimento que aflorou, né? Ou seja, tudo aquilo que ele fez não valeu de nada, né? Quando ele falou vou pescar, ou seja, vou desistir, o drama da nossa alma em querer exercitar a fé, encarar de frente, né, os problemas da vida, as circunstâncias da vida, né? E um dos pontos para essa live de hoje, né, é trabalhar esses dramas da alma. A nossa alma, ela é dramática, né? A nossa alma, como nós já falamos, ela é a sede das emoções, dos sentimentos. Então nós precisamos reavaliar essa conduta, né? Desistir tem a ver com a alma, né? A nossa alma é dramática. Eu vi um videozinho esses dias de um cachorrinho, Pinter que fala? Pinter. Acho que é isso. Eu não gosto muito desse cachorro porque ele é meio traiçoeiro. Mas eu achei muito bonitinho que tava lá a dona do cachorrinho passando uma escova e ele chorava, que nem um bebezinho. Nossa, fez um drama, né? Às vezes nós fazemos um drama. E é claro que tem coisas que são legítimas. Vamos tirar a questão do drama, né? Mas vamos encarar que as coisas são legítimas, né? Então, eu vejo aqui na vida de Pedro, quando ele, né, decidiu, vou pescar, os sonhos, os projetos dele, né, ficaram, se apagaram. E aí eu quero levar a entender por que as pessoas desistem, olhando para Pedro. Pelo menos 3 coisas eu posso ver na vida de Pedro nesse contexto. Primeira coisa, vou pescar, vou fazer o que eu fazia antes, estou meio aqui, né? A situação está complicada. E eu entendo que essa decisão, então presta atenção, a decisão de Pedro de ir pescar, primeiro, foi por causa do pecado. Ele pecou contra Jesus. Ele negou Jesus. Né? Quando a gente desiste dos planos de Deus para nossas vidas, muitas vezes a desistência é porque há um pecado. Havia estabilidade nele, né? Ele era instável. Ora, ele estava muito focado em Deus, né?
naquilo que Jesus trazia de revelação para ele, e ora ele estava sendo dominado pela alma dele, né? A instabilidade, ela causa na nossa vida, né, um ânimo dobro, né? Você quer, não quer, vai, não vai, né? E pecado, por exemplo, não necessariamente tem a ver, só é obra da carne, sim, não, mas pecado tem no sentido de você errar o alvo, né? Ele negou Jesus por 3 vezes, né? Ele fez 3 afirmações negativas quanto a conhecer Jesus, e isso trouxe para ele um sentimento de vergonha misturado aí com culpa, né? A segunda coisa que a gente podemos ver aí na decisão, né, de Pedro ao decidir em ir pescar, é aquele sentimento de culpa, né? Um sentimento, olha, agora não tem mais jeito, não vou ser mais perdoado, né? Olha o que eu fiz, né? Jesus foi crucificado, foi morto, de nada valeu o meu investimento, de nada valeu ficar todo esse tempo com ele, e aí ele desiste, vou pescar. O drama da alma, né? E uma terceira coisa que eu gostaria de abordar aqui, então a primeira, pecado misturado com vergonha, né? Ele negou Jesus, um sentimento de culpa, né? Que seria uma segunda coisa, um sentimento de não ser perdoado mais, de desistir realmente, mas há uma terceira, que eu acredito que essa seria o foco da nossa palavra para hoje. Então, vou pescar, o drama da alma. E aí, esse terceiro ponto é sobre a decisão de Pedro, e influenciou os demais a ir pescar e não fazer aquilo que Jesus havia determinado. Essa terceira coisa é um cansaço crônico. Ou seja, eu vejo que Pedro chegou ao seu limite da alma. Um cansaço, né? Um cansaço crônico, um cansaço mental, um cansaço espiritual, um cansaço ministerial. Há um perigo grande. E é um grande perigo. É nisso. Fala um pouquinho, pastor. Eu falei com as mulheres, o Senhor trouxe ao meu coração no café de mulheres sobre isso, né? Sobre esse cansaço. E esse cansaço, nós corremos o risco de perder a nossa esperança, né? Então, eu acho que esse cansaço que veio sobre ele perdeu a esperança, né? De repente. Isso acontece, né? Acontece com todas as pessoas. Mas o Senhor, na infinita misericórdia dele, né? Como ele nos ama, como o Senhor nos ama, né? O amor dele é imutável, né? Em meio a tudo isso que o pastor está falando aqui, o Senhor nos conhece, né? O Senhor nos conhece, Ele conhece você, conhece cada um de nós, e esse momento é perigoso, esse cansaço, gente, que você possa realmente sair disso, né? Para você que está cansado aí de esperar, está aí, né? Abatido, o inimigo está trazendo engano na sua mente, né? Como houve aqui, que o poder do Espírito Santo possa tocar você em nome de Jesus. Amém. Né? Eu acredito que esse terceiro item, olhando para Pedro, é o que nós estamos vivendo hoje, nos dias atuais. Olhando para a nossa família, olhando para o futuro incerto, olhando para o ministério, olhando para a igreja, olhando para os filhos, para o neto, né? E aí vem aquele abatimento. Cansaço crônico nada mais é que um desânimo, né? Excesso de apatia, diminuição de capacidade, de tenacidade, né? Um cansaço crônico de não ver perspectiva. Por que Deus permitiu? Por que Deus está permitindo? Por algum motivo, queridos, o Espírito Santo tem nos colocado nessa live pastoral, com toda certeza Ele colocou, porque alguém necessita ouvir Sim. essa palavra. Há pessoas bem desanimadas, pessoas cansadas, esgotadas espiritualmente, né? Então é necessário você buscar suas forças no Senhor. De fato, né, com toda certeza, vai vir, né? Tantas coisas já veio, vai vir outras mais. E nós precisamos ficar bem focados. Não podemos pensar em desistir jamais, pode até passar pela cabeça, mas precisamos focar. A decisão de pescar, ela não cabe para nós. Sim. Amém? Diante dos recentes acontecimentos, né, que estamos vivendo e talvez de um futuro incerto,
muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes pensamos até em separar da esposa, do esposo, abrir mão de um projeto, de um sonho, abrir mão ministerialmente. Das promessas, né? Das promessas. Promessas de Deus, propósito de Deus, né? Mas em nome de Jesus, nós queremos liberar o profético para você. Você não vai pescar. Seja forte. Seja forte em nome de Jesus. E o próprio Pedro falou, né? Capítulos antes, momentos antes da vida dele com Jesus, para onde eu irei? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Sem Deus nós não vamos a lugar algum, né? E em meio a tudo isso aí, nós podemos ver uma independência também. Nós precisamos depender de Deus, confiar em Deus, olhar para Ele mesmo, saber que Ele é a rocha mais alta do que nós. E que é Ele que vai mudar todas as coisas, da forma dele, do jeito dele, né? Amém. Nós queremos do nosso jeito, mas tem que ser da forma dele, né? Amém. E aí, Pedro fez do jeito dele. Vou pescar. Os outros 6, vamos com você. Entraram no barquinho e foram. E eles estavam mais ou menos, né, a 100 metros da praia. E pescaram, né, então do versículo 4 até o versículo 14, o contexto é, eles pescaram a noite toda, e foram pescando, né, e não pegaram peixe nenhum. E de manhã cedo, lá na praia, aparece alguém. Quem é? Jesus. Jesus está aqui neste momento, né, aparecendo para você. Ele tem uma palavra de vida, de ânimo, de conforto. Ele quer tirar você, né, desse marasmo, desse drama da alma. Receba isso em nome de Jesus. E a 100 metros, né, tá lá na praia e ele grita: ei, filhos, né, vocês pegaram alguma coisa? Ei. Vocês pegaram? Ei, aqui, vocês pegaram alguma coisa? Aí eles gritam: não tinha como pegar nada, né? E aí você vai ler aqui que é interessante, né? Que o próprio Jesus, ele fala assim: olha, agora faz o seguinte, né? De longe, a 100 metros, de 90 a 100 metros, né, de distância da praia até onde eles estão com o barquinho, ele fala assim: então, pega a rede agora e lança do lado direito do barco. E ali começou a ter aquele coração ardendo deles. Eles não sabiam o certo, havia uma incerteza de quem era, mas no fundo, eles sabiam que era o próprio Jesus. E de repente João fala assim: acho que é o mestre. E aí eles, né, lançam a rede e a Bíblia fala que eles pegaram uma grande quantidade de peixes, ok? Pedro, mais que depressa, né, quando ele percebe que é o próprio Senhor, ele se veste ali, ele estava não com a roupa completa para não sujar, ele colocou, e ele vai nadando até a praia, e aí os outros vêm com o barquinho, e quando eles chegam na praia, olha, queridos, como é tremendo isso. Está lá o café da manhã pronto, preparado. Em cima da churrasqueira, um peixe. Tinha pão também. Jesus já havia preparado. E Jesus fala assim: olha, pega mais peixes que vocês trouxeram aí. Pedro sobe novamente para dentro do barco, já na margem, e eles, né, jogam aquela rede para fora do barco, ali na areia, e mais de 153 peixes grandes estavam na rede. Né? E aí pegam mais alguns peixinhos e eles tomam o café da manhã. Tremendo esse contexto. Né? E eu queria, em cima disso, quer falar um pouquinho sobre isso, pastora? Para a gente entrar num outro momento aqui? Amém. Como é bom, né? Como eu falei, como Jesus nos ama, como Ele está sempre pronto para oportunidades, né? Eles passaram a noite, eu fiquei me lembrando, enquanto o pastor estava falando, alguns momentos da minha vida que eu quis, né, ir pescar. Do meu jeito, da minha maneira, né? Do jeito que eu sabia, né? Na minha autossuficiência. E passei noites pescando e não conseguindo nada, né? E até o momento que eu me deparava com Jesus, ele vinha com aquela voz mansa, tranquila e falava: filha, e aí, vamos? Você pode estar em mim, confiar em mim, né? Mas isso tudo foi aprendizado, isso tudo foi experiências
no relacionamento meu com Ele, né? Isso aqui foi para Pedro também. 3 anos com Jesus e esse foi o ponto-chave, né, na vida dele. Então isso é muito bom nós passarmos por estes momentos também, mas nós rompemos, nós vencemos, né? Aqui eles entenderam, viram que era Jesus e usufruíram desse tempo precioso. Então, em nome de Jesus, né, saindo desse cansaço aí, que está sendo despedaçado na sua vida, que possa haver esse novo tempo para você, em nome de Jesus. Amém. De você estar seguro nas mãos do Senhor, de você Amém. confiar nele, de você poder colocar toda a sua independência, né, lançar aos pés dele e ser dependente dele. Amém. Né? Porque Deus é tremendo. E sobre essa questão do cansaço, vamos continuar, né, batendo um pouquinho nisso. Queremos liberar um profético. Eu quero ler 2 textos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Nós vamos colocar aí na tela para você, ok? Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Deixa eu ler um outro texto que também está aí junto, né? Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olha só, ainda na tela, Gálatas 6, 9, né? E não nos cansemos. Essa palavra em seu original é exatamente isso, é estar esgotado, estar completamente desanimado. O Espírito Santo nos dá a direção, né, para falar sobre isso, porque há pessoas esgotadas, estamos desanimadas e nós queremos liberar o profético em nome de Jesus. Levante, ande, se fortaleça, Amém. Caminhe, não desista, vamos em frente em nome de Jesus. Amém. E aí também pode ver aí, né? Também no original a palavra desfalecermos, ainda está coloquei novamente aí na tela para você, finalzinho, desfalecermos, né? Se não desfalecermos, ou seja, ter a força de alguém diminuída, estar enfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco, desanimar, perder a esperança. Então, nós não podemos desfalecer. Sim. Amém? Sim. Em nome de Jesus. E Hebreus 12, 3, né? Também lá embaixo fala fadigueis, desmaiando, né? Aí no grego também é uma outra palavra, tornar-se exausto, estar doente, ter a força de alguém diminuída, né? Então é isso. E eu quero colocar 2 coisas importantes sobre esses 2 versículos. Primeiro, né? Quer dizer o seguinte, quando ele fala em Gálatas, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós entendemos que existe a possibilidade de nos cansarmos. Uhum. Tudo bem? Gente, não há um problema assim, não se sinta inferior, não se sinta diminuído se você estiver cansado. Isso. Né? Então existe a possibilidade de nos cansarmos, de nos frustrarmos, de estarmos desanimados, de pensarmos em desistir. Existe a possibilidade. Eu vou ler de novo, gente, olha. E não nos cansemos de fazer o bem. Né? Pedro estava numa crescente junto com os demais, fazendo o bem junto com Jesus, vendo os milagres, compartilhando. Quando Jesus fazia milagres, acho que estavam, né, faziam feedback entre eles. Você viu o que Jesus fez? Então eles estavam numa crescente. De repente, eles foram, né, pegos daquela forma e aí eles cansaram, desanimaram. Né? Então, existe sim a possibilidade de nos cansarmos. Mas o versículo 3 de Hebreus 12, né, também nos mostra algo muito especial, que é o quê? Quando a gente se cansar, olha que lindo isso, pastora. Quando a gente se cansar, quando nós estivermos frustrados, desanimados, sem perspectivas no futuro, temos que lembrar
daquele que pagou o maior preço por nossas vidas. Amém. Aquele que sofreu muito mais por É nós. isso aí. Jesus. Ele pagou o maior preço. Também. Alguns dias atrás eu ministrei sobre o que Jesus sofreu lá na cruz, a crucificação, a coroa de espinhos, né? A lança que furou o seu lado, né? Aquela vara de isopo na ponta que foi mergulhada ali no vinagre, e aquela vara, aquele objeto, ele era usado nos banheiros públicos, nos banheiros das casas, né? Então Jesus passou, ele pagou o maior preço. E Hebreus, ele fala assim, né? Considerai, pois, atentamente, né? Olha para aquele, né, que suportou tamanho oposição, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, vou pescar é o drama da alma. Então, gente, primeira coisa, né? Existe sim a possibilidade de nos cansarmos, sim, mas também precisamos olhar para aquele, né, que é maior, aquele que pagou o alto preço. Amém. Então, nessa noite, né, ou nesta live, eu profetizo, não desista, continue, sim, prossiga. Isso Amém? Aí, em nome de Jesus. Quer falar, pastora? Em nome de Jesus, Vamos em frente, né? Vamos em frente. Dia após dia. É um desafio, amém, queridos? É um desafio, mas nós estamos do lado daquele que é maior, em nome de Jesus. Tudo isso, Deus quer trabalhar conosco também para nós termos confiança, né? Estarmos seguros nele, amém, confiantes nele. Você precisa estar confiante no Deus que você serve, em nome de Jesus, amém, né? Você precisa confiar, até anotei aqui algo em minhas devocionais esses dias, né? Que o meu Deus, o seu Deus, ele é forte, ele é reto, ele é pontual, ele é fiel, né? Ele é sincero, ele é competente. Nosso Deus é competente. E ele é suficiente para cumprir as coisas na nossa vida. Ele é suficiente. Nós estamos acostumados com tantas pessoas que falham conosco, né? Até no governo, por onde nós passamos. Mas Deus não falha. O amor dele não falha, né? Nós temos até uma canção assim, teu amor não falha. Ele é o mesmo, queridos. Então se fortaleça nele em nome de Jesus. Né? Amém. Confia. Amém. Confiança, né? Amém. Confiança. A terceira abordagem, né, do que levou Pedro a ir pescar, trazendo para nosso contexto, é o cansaço, né, crônico, diante das situações. Então nós estamos trabalhando enquanto a isso, ok? E João capítulo 21, do versículo 15 ao 17, esse eu faço questão de ler, né? E você deve estar acompanhando aí, vai acompanhar no seu monitor. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeirinhos. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas. Repete isso, pastora. Fala: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele Nossa, é onisciente. Isso, né? é tremendo, gente. Olha, e Ele sabe exatamente como eu estou hoje, como você está hoje, como a pastora está. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Olha que tremendo, né? Você sabe de todas as coisas. Glória a Deus. E aí, continua, né? Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Ok?
Gente, olha só, eu vou colocar uma imagem aí na tela para vocês. Então, quando Pedro falou, vou pescar, e influenciou os demais, tem a ver com o drama da alma. E quando Jesus começa a falar com eles depois do café da manhã, depois eles comerem o peixe, comerem o pão, terem um tempo ali, Jesus então fala para quem? Para Pedro. Por que Pedro? Os outros eram inferiores? Não. É porque Pedro tomou a decisão e influenciou os demais. E precisaria Pedro, né, passar por uma renovação, uma restauração. E é uma coisa interessante nesse contexto que nas 3 vezes Jesus fala, então apacenta. Então, a decisão de Pedro de ir pescar tem a ver com o drama da alma. E o apacenta tem a ver com a cura da alma. Amém? Amém? Vou pescar mediante ao cansaço, mediante ao pecado, mediante às frustrações, mediante ao problema, né, que é o drama da alma. Jesus vem e fala apacenta, que tem a ver, refere-se à cura da alma. E é bem legal que nesse contexto aqui, né, vou pescar, que é o drama da alma, e apacenta, quer dizer cura da alma, há uma troca de palavras, um jogo de palavras entre a palavra você me ama, amor, ama, e também uma troca de palavras com o cordeiro, a ovelha. A gente já ouviu muito sobre o amor aqui, então há uma troca de palavras no original, que é o fileu e o agapau, ok? O fileu, né, tem a ver com aceitar, gostar, né? É algo mais superficial, né? Mas o agapau é algo mais profundo, algo mais altruísta, algo de mais impacto. Então, quando Jesus começa a perguntar para Pedro, no versículo 15, a primeira pergunta que ele faz é, você me ama? A palavra amor ali é algo de profundidade. Você me ama de profundidade? E aí Pedro responde com uma resposta não profunda. Sim, o meu amor é um amor fileu, algo meio superficial, eu apenas gosto. Então a gente entende que muitas vezes nós desistimos porque não há uma profundidade. Olha que interessante, queridos. E olha só, então no versículo 15, Jesus pergunta, você me agapau? E Pedro responde, sim, eu fileu. Na segunda vez, novamente, aí vamos ver o versículo 16. Novamente, Jesus fala assim, olha, você me agapau? E Pedro fala assim, eu sim, eu fileu. E aí Jesus, ele baixa o nível e na terceira vez que ele pergunta, ele já faz a pergunta, de fato então você só me fileu, ou seja, você é superficial. E aí Pedro cai a ficha, realmente, eu desisti, eu fui pescar porque eu não tenho profundidade, né? E eu achei bacana porque a gente sempre explorou a palavra amor, mas se você olhar as respostas de Jesus no original, quando ele fala, apacenta as minhas ovelhas e apacenta os meus cordeirinhos, eu descobri uma coisa bem especial aqui e eu quero compartilhar com vocês. Quando ele fala no versículo 15, ele pergunta, né? Você me ama, agapau? Ele responde sim, superficialmente, fileu. Ele fala assim, apacenta os meus cordeirinhos. Essa palavra cordeiro, no seu original, ele representa uma ovelha, uma pessoa. Representa alguém, um indivíduo, uma ovelha. E o Espírito Santo me revelou que Deus está dizendo assim que quando ele fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele também está dizendo para Pedro, Pedro, eu preciso te apacentar, você, fazer com que você entenda este pastoreamento. O que é pastorear? É alimentar, cuidar. Eu quero alimentar você, eu quero cuidar individualmente
na sua vida para que você possa sair dessa zona, né, de uma maré baixa, você sair aí, né, dessa frustração. Então, primeiro ele fala assim, Jesus, apacenta, né, o meu cordeirinho, uma pessoa, ele. Eu vejo o Espírito Santo fala que primeiro tem que começar em nós. Uhum. A gente não pode pensar em querer ajudar outros, sem primeiro estarmos curados em nosso coração, em nossa alma. Curar, né? Exatamente, primeiro em nós. Eu vejo que essa primeira resposta, né, essa primeira ordem tem a ver com o nosso individual, o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos se deixar sermos curados. Independente do que já vivemos, o que já passou, tem que haver uma cura Amém. Em nós. Eu vou continuar aqui para que a gente entenda. No versículo 16, um jogo de palavras também, quando ele fala, né? Apacenta, agora pastorei, né, apacente as minhas ovelhas. No versículo 16, ele já usa uma outra palavra no grego que quer dizer, né, outros animais. Outros animais. E aí eu entendo que quando Jesus fala pela segunda vez, ele está dizendo assim, olha, uma vez que você foi curado, ministrado, você agora consegue ser bênção para outras pessoas. E é interessante que essa segunda palavra no original, que é probation, quer dizer outros animais, outras vidas. O Espírito Santo me incomoda de que enquanto você não olhar para Jesus, não deixar que as suas feridas, os sentimentos sejam curados, você jamais vai conseguir alcançar outras pessoas na totalidade. Então nessa noite, Jesus quer apacentar você, sua alma, sua ferida, resolver o drama da sua alma. E quer o quê? Através do apacentar, que é a cura da alma, curar você. E ao curar você, você vai também ser um canal para curar outras pessoas. Amém. Então a segunda palavra da ovelha aí no versículo 16 quer dizer isso. E o 17, queridos, por incrível que pareça, é a mesma palavra do 16, só que tem uma sequência. Há uma extensão dessa palavra no 17, que fala assim, apacente as minhas ovelhas, que essa palavra ovelha, no original, que é probation, vem uma outra, que é probaino, que quer dizer o quê? Continuar, prosseguir. O diabo vai tentar de todas as maneiras nos paralisar, trazer culpa, trazer medo, trazer pânico, fazer com que nós não prossigamos. Olha que interessante, apacente as minhas ovelhas. Ele está dizendo assim, prossiga, Pedro. Prossiga olhando para mim, né? Esteja comigo. Depois você acaba de ler o texto, você vai ver como foi interessante, né? Esse momento com Pedro, seguir em diante. Probaino, no original, né? É ir adiante, continuar, prosseguir. Profetizamos sobre sua vida. Quer falar um pouquinho sobre isso, pastora? Prosseguir, né? Mais uma vez dizendo, ele não desiste de nós. E por mais que seja a situação, ele está sempre, ele nos conhece, ele sabe que nós conseguimos ir à frente, mas nós precisamos estar seguros nele, né? Então ele estava aqui trabalhando com Pedro, né? Fortalecendo ele, trabalhando na alma dele, e falando para ele, vamos para frente em nome de Jesus. Vai ter problema, vão ter situações, vai vir o cansaço, vai vir o desânimo, vai vir tudo. Mas nós precisamos estar nele, porque ele confia em nós. Amém. Né? Ele sabe o porquê de ter nos chamado, ele sabe o propósito dele na nossa vida, e por isso é ele que vai dirigir, é ele que vai fortalecer, é ele que vai cuidar, é ele que vai ensinar o caminho. Amém. Né? É ele. Amém. Então, em meio a tudo isso, ele, nós não, né? Que diminua nós e cresça ele. Amém. Em nome de Jesus. E com base no que a pastora está dizendo, né? Olhando para todo o quadro, olhando para o que estamos vivendo,
eu olhando para você aí, talvez você pense, né, pastor, você não sabe como foi minha vida, como está sendo a minha vida, como está sendo angustiante, né? De fato, eu não sei. Né? Eu sei o que eu estou vivendo hoje, o que nós estamos vivendo, mas uma coisa eu sei, Deus tem um plano sobre a sua vida. A pastora vai, no final, ler o Salmo 40, né? Ela já vai estar preparando o Salmo 40, nós vamos ler. Mas antes disso, eu quero ver com você Gênesis capítulo 1. E eu quero liberar para a sua vida. Gênesis capítulo 1, você, né, acho que você já leu esse texto várias vezes. Há 3 palavras que elas se repetem em Gênesis capítulo 1, que é, disse Deus, né? E Deus foi dizendo e as coisas foram acontecendo. Uma segunda outra frase que nós podemos ver em Gênesis capítulo 1, que é Deus criou e abençoou. Né? E a terceira que podemos ver no capítulo 1, que Deus viu que era bom. Sim. Amém? Então, nós estamos falando sobre não desista, nós estamos falando sobre os dramas da alma, o cansaço crônico, né? O vou pescar é o drama da alma, o apacentar é a cura da alma, ok? Estamos liberando o profético. Eu realmente não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu tenho uma noção, a gente ouve, a gente acompanha, aconselha, ora, abençoa, não é? Mas 100% nós não sabemos, não é, pastora? Sim. Mas nós temos confiança, né, no projeto de Deus para a sua vida, para a nossa vida. E desde a fundação do mundo, desde o sonho de Deus a nosso respeito, né, Deus disse, né, eu digo, eu vou formar os céus. Ele disse naquela reunião, né, disse Deus, aí ele falou, Deus criou e abençoou. Disse Deus, estou criando os céus, estou criando a Vera, estou criando a você. Isso daí. Né? Fala aí, né, neste momento, né? Deus disse, eu estou, aí fala o seu nome, né, criando o céu, se você fala o teu nome, e ele coloca, e abençoando. Amém. Olha que lindo. Eu quero que você olhe, por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja sendo, né? Deus, ele disse a seu respeito, ele te criou, ele te abençoou. E ele disse, foi bom. Deus viu que era bom. Agora, ele disse que Deus disse que falou, né, que era bom para todas as outras criações. Mas na nossa criação do homem, né? O versículo 31, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 1, que no 6º dia, né, no último dia lá, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos o fôlego de Deus em nós. Amém. O diabo tenta mentir, mas nós cremos nessa palavra. Nós temos o fôlego. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí ele abençoou, sejam frutíferos, multipliquem. Né? E lá no versículo 31, o último, para todas as outras coisas, Deus viu que era bom, mas para o homem, Deus viu que era muito bom. Sim. Então, pastora Vera, Deus olhou para você e falou, foi muito bom formar a Vera. Bom. Foi muito bom formar o Celso. Foi muito bom formar você. O versículo 31 de lá de Gênesis 1, né? Diz assim, Deus viu que era muito bom. Deus viu que foi muito bom formar a sua família, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Amém. Amém, queridos. Amém. Receba essa palavra, né? Não importa como, onde, de que forma fomos gerados. Você pode até ser fruto de um estupro. Você pode até ter nascido na casa, na parte mais pobre, né? Nós somos humildes, essa é a verdade, né? Nós somos pobres, essa palavra pobre que o Salmo 40 ela vai ler, não pobreza miserável, mas pobreza
de dependência de Deus, né? O miserável que lá está não é aquela coisa que o diabo colocou, mas é aquela coisa onde nós dependemos 100% de Deus. Amém? Então, não importa onde você nasceu. O Covid, por exemplo, ele pegou pessoas ricas, pessoas pobres. Agora, Jesus, ele é para ricos e para pobres. Não importa, né? Deus olhou para mim, olhou para você e viu que foi muito bom. Deus me criou, nos abençoou e tem um plano de vida para nossas vidas. Amém? Então, vamos dividir em 2 pontos. Você, né? Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Realmente eu não sei. Mas eu sei o projeto de Deus para a sua vida. Amém. Você não nasceu por acaso. Você nasceu debaixo de um projeto. Sim. Lá na eternidade passada, né? Você que está nos acompanhando, Deus, né, falou assim, olha, eu estou gerando agora, né, a Tânia, eu estou gerando agora a Leila, eu estou gerando agora o Luiz, eu estou gerando agora o William, eu estou gerando agora você, eu estou gerando. E eu disse, né, vou criar, vou abençoar, e é muito bom. Então esse é o primeiro ponto. Amém. Aí quando você tem um encontro com Jesus, aí você tem um encontro com a graça. A graça nos alcançou. Sim. Amém, queridos? A graça nos alcançou através de Jesus. Ele nos tirou do poço de lama. Então a pastora Vera vai ler o Salmo 40, todinho ele. Amém? Então acompanha com a gente, ela vai fazer a leitura e aí nós vamos concluir a live de hoje, né? Porque Deus me criou, me abençoou e tem um plano pela minha vida. Ou seja, né? Ele viu que nós éramos muito bons na questão da criação dele e aí, através da graça dele, ele nos alcançou. Amém. E hoje nós temos vida. E se nós fomos alcançados pela sua graça, nós não podemos desistir. Queridos, queridas, não desista. Amém. Né? Deixa Deus tratar, né? O vou pescar, ou seja, o drama da alma precisa ser curado pelo apacentar, o apacentar individualmente, eu, depois através de mim outras pessoas. Né? O cansaço pode vir, mas não pode nos derrubar. Sim. Então a graça nos alcançou. Amém. A pastora Vera vai ler, nós vamos colocar também aí para você acompanhar. Vamos lá? Amém. Vamos lá, gente? Hein? Coloquei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecha os meus lábios. No oculto no coração, a tua justiça. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me.
Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam, desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam todos os que te buscam. Digo sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Aleluia. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Glória a Deus. Aleluia. Pastora, compartilhe um pouquinho esse contexto para nós. Amém. Esse texto é maravilhoso e esse Salmo 40, né, quando o salmista fala que ele espera confiantemente, espera no Senhor e o Senhor ouve a voz dele, né? Isso é fantástico. E ele diz aqui, esse momento que ele fala, tirou-me de um poço profundo, né? Eu posso ver em meio a tudo isso, até as pessoas depressivas, né? Tem pessoas depressivas, tem pessoas com a síndrome do pânico, tem pessoas que o inimigo está martelando. E quando você está nesse momento aqui, desse poço profundo da depressão, é onde o diabo vem, né? O inimigo vem para mexer com as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade. Mas quando o salmista fala, né, me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor, isso faz toda a diferença. Amém. Então, o que eu posso dizer para você, você precisa saber quem é Deus, amém? Você precisa conhecer Deus, saber quem é Deus, você precisa saber quem é você, porque Deus sabe quem é você. É verdade. Você precisa saber quem é você, as suas vulnerabilidades, aonde, né, é o momento mais frágil da sua vida, e você precisa realmente saber que o poder de Deus muda a sua história em nome de Jesus. Amém? Amém? O poder do Espírito Santo fluir, né? Ele fala, ele me tirou, né, desse poço profundo. Então, quando nós entendemos quem é Deus, quando nós sabemos quem somos nós sabemos que nós precisamos de Deus, que Ele é maior do que nós, muito, 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 né? A nossa vida, muitas vezes, nós queremos nos equipararmos a Deus. Queridos, não se equipare a Deus. Não tem como. Deus é supremo. Deus tem uma canção que fala isso. Deus supremo Ele é supremo, Ele é inigualável, Ele é extraordinário. Então, Ele pode todas as coisas, só Ele. Nós não podemos nada, né? Ele, invoque ao Senhor, né? É Ele. Então saiba quem é Ele, saiba quem é você e esteja totalmente dependente dEle, porque Ele consegue colocar nos seus lábios uma nova canção, Amém. Um novo tempo, uma nova história, te renovar, te fortalecer, te edificar, colocar, né, o seu olhar, um olhar diferente, uma fala diferente. Mas nós precisamos, como o salmista fala, essa nova canção, esse novo cântico na nossa boca, em nome de Jesus, que seja o que for que você está vivendo, o Espírito Santo quer colocar um novo cântico Amém. na sua boca, para que você possa liberar o sobrenatural. Nós somos sobrenaturais. Amém. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, a palavra fala. Então, olhe para o Senhor. Seja, né, realmente uma pessoa diferente em nome de Jesus. Amém. Davi, né? Davi conseguiu sair disso aqui. Você também consegue. Eu consigo, o pastor consegue. Por quê? Porque Deus é o mesmo para mim, para ele e para você. Amém? Amém. Basta nós olharmos para ele. Quando Pedro viu realmente quem era Jesus, e ele entendeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só tu realmente pode mudar a minha história e eis-me aqui. Eu quero o teu propósito na minha vida. Amém. Então isso aí vai mudar toda a nossa história, Amém. né? Tem até uma música que a gente cantava, né? Tirou-me. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova Aleluia. canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém? O Senhor quer isso. Salmo 40, gente. Que muitos vejam a diferença que Ele vai fazer na nossa vida. Amém. Para que eles possam confiar no Senhor através de nós. Assim, muitos, né? Pedro influenciou aquelas pessoas para algo. E o Senhor veio, ó Pedro, eu vou trabalhar em você, você quer isso?
para você ser realmente o influenciador da minha unção, da minha presença, uma unção sem limites. Então eu vejo isso, o Senhor quer fazer isso em nós, amém? Mudar a nossa história e liberar sobre nós uma unção sem limite, para nós podermos ir além, amém? Um nível profundo. Amém. Olha só, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Aleluia. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Aleluia. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Amém. Confiança, né? Amém. Confiança. Vamos para a parte final, ok? Eu já nem sei quanto tempo nós temos ainda. Nós não marcamos aqui. Eu esqueci de marcar, a pastora também. Mas vamos lá, olha só. Olhando ainda para Pedro, né? Há 3 coisas que eu gostaria de ressaltar desse contexto de João capítulo 21, ok? As palavras de Jesus para Pedro, do capítulo 21, versículo 15 em diante, né? As palavras de Jesus para Pedro. E ao falar para Pedro, nós trazemos para nós. Então, quando Jesus fala, eu posso ver o seguinte, né? Jesus liberando para Pedro o perdão, né? O perdão. As palavras de Jesus trouxe perdão, trouxe um alívio, né? De restauração, toda a culpa que Pedro estava sentindo, né? A vergonha que ele estava sentindo, o cansaço, né? Então eu creio que as palavras de Jesus para Pedro, né, trouxe perdão divino, trouxe, né, cobriu as culpas, sim, aquilo que ele estava sentindo. Amém? Então eu vejo que essas palavras de Jesus para Pedro também vêm sobre nós, né, palavras que vão nos abençoar, que vão trazer aí uma restauração. Amém. Uma segunda coisa, né, dentro de restauração, é que as palavras de Jesus para Pedro trouxe cura, né, sobre a vida de Pedro e o tornou frutífero. Amém. Como nós estamos querendo, almejando, profetizando que você, da comunidade Vida Nova ou não, você sendo da igreja ou não, amigo, né, que caminha todo dia ou não, que você seja frutífero. Sim. Todas as vezes que você diz, vou pescar, olhando para o contexto, entenda, né, gente? E pescaria, né? É legal, mas o contexto espiritual, vou pescar, é o drama da alma. E todas as vezes que você decide, você está desistindo, né? O que está acontecendo? Eu estou me tornando infrutífero. Mas quando você, né, recebe a cura da alma, que é o apacente as minhas ovelhas. Então tem a questão pessoal, a questão através de mim para outros, né? E você não desistir, não parar, não desanimar, né? E aí você vai se tornar alguém frutífero. Sim. Nós liberamos para você. Em nome de Jesus. Você seja frutífero. Seja frutífera. Amém. Frutífera na sua casa com seus filhos, frutífero na sua casa com seus filhos, frutífero onde você trabalha, frutífero na igreja. Amém. Libera o profético, pastora, sobre isso. Amém, amém. Eu acho que o mais importante é que a sua mente seja frutífera, que a sua mente possa ser renovada através do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que Ele possa mostrar os sonhos dele para você, trazer, né? Que você possa viver os sonhos de Deus. Amém, queridos? Os sonhos de Deus para a sua vida, que possa se tornar realidade, mas tenha uma mente frutífera. Amém. Através do Espírito Santo de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto a minha mente ela era perdida, né? Era uma mente que oscilava, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia estar segura. Mas quando eu entendi e coloquei a minha mente diante do Senhor, pedi para que Ele renovasse a minha mente, a opressão do inimigo, ela foi desmascarada em nome de Jesus, né? Então seja liberto em nome de Jesus, seja livre,
com a mente sã, uma mente renovada, uma mente transformada, através da palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso. Amém. Então, apacenta, né, a cura da alma, se torne frutífero. Eu preciso dizer algo aqui, e pode ser até que você, né, se incomode, você se ofenda. Mas quando Jesus fala para Pedro, né, primeiro trate a sua alma, depois você, curado, transformado, frutífero, você vai ministrar outros, ser referência para outros, referência positiva, né? E aí na última palavra da ovelha lá, que prossiga, continue, não desista, eu preciso dizer algo para você. Você está indo pescar no lugar de apacentar. Não troque o que Deus tem para você por uma carreira profissional. Eu quero que você entenda o seguinte: não estou dizendo que você vai pedir demissão da sua empresa. Não estou dizendo que você vai deixar de trabalhar. Não estou dizendo que você vai deixar de ter sonhos. Mas o que eu estou dizendo, que o Espírito diz nessa noite, nesta live, é que você não pode trocar os valores. Primeiro em Deus, em Jesus. E aí você terá uma carreira profissional brilhante. Amém. Às vezes nós temos tempo, conseguimos tempo para tudo, menos para estar com o Senhor, menos para estar na igreja. Sabe o que eu percebi, pastora? Eu andando aí, eu fiz tive que ir para Santo Amaro, para o centro, vários lugares, né, esses dias, e tem muita gente na rua. Sim. Muita gente. Os ônibus lotados, os lugares cheios, metrô, tudo cheio. E aí, às vezes, eu vejo que o único lugar que as pessoas não querem ir é para a igreja. Acho que lá na igreja não tem que ir, vai pegar o Covid. E é claro que eles não frequentar uma igreja que te traz uma vida frutífera. É estar em Jesus, sendo apacentado e apacentando. E aí você lá na igreja, você celebra aquilo que Jesus é na sua vida e aquilo que, né, Ele tem feito. Amém? E por último, gente, né, a terceira coisa, né? Quando as palavras de Jesus vieram sobre Pedro, eu creio que ele olhou para ele com um olhar de valorização. Ele viu que Jesus valoriza ele. Sim. Muitos estão aí se sentindo inferiores, sem valor algum, né? Sem até se sentindo indignos. Foi pescar porque se sente indigno, incapaz. Então, apacenta, traz cura na alma e aí traz uma valorização, né, sobre a sua vida, né? Valorize as coisas espirituais, valorize Jesus, porque Ele tem valorizado a sua vida. Sim. As palavras. Jesus olhou para Pedro e falou assim: eu valorizo muito você, Pedro. Sim. Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você, né, pode fazer grandes coisas. Eu confio, acredito. Amém? Amém. Pastora, vai para as suas últimas palavras. Amém. Para essa live, para a gente concluir. Amém, queridos. Aquilo que o pastor falou de valorizar, né? Deus confia em você, Deus valoriza você e tudo que você foi Deus que fez. Ele fez você, Ele tem colocado dons para você, Ele tem trabalhado, dado sabedoria para você, competência para você, saúde para você, o trabalho que você realiza. Ele tem feito que sua mente seja frutífera também por onde você anda, seja na sua casa, tudo que Ele tem colocado na tua mão. E a palavra fala, tudo que vem na tua mão, que você possa fazer o melhor. Então, Ele tem valorizado você. Amém. Por isso, o mais importante, você precisa valorizar Deus. Amém. Valorizar o que Ele tem sido para você. Ele tem cuidado de você, tem zelado por você, tem palavras sobrenaturais para a tua vida, tem dons para você, tem um ministério, né, um propósito para a tua vida. É verdade. Mas você precisa valorizar Deus. Amém, queridos? Sua casa precisa valorizar Deus, você precisa... dar valor às coisas espirituais. Você precisa ensinar, você pai, ensinar seus filhos a valorizarem a Deus. Mãe, ensine seus filhos a valorizarem a Deus. Você jovem, valorize a Deus, porque
Ele fala, né, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos em comunhão, ele libera uma bênção sobrenatural. Se você não está valorizando a Deus, você está valorizando, né, o seu trabalho, então você sai para trabalhar, como o pastor falou, eu tenho visto pessoas em lazer, pessoas até saindo fora de São Paulo, tanta coisa. Não é errado. Não é errado não, tá certo. Mas você precisa, né, valorizar o propósito de Deus na sua vida. Porque Pedro ali, naquele momento, né, difícil, ele teve aquele segundo, né, daquela postura, e as pessoas foram atrás dele. E eu quero dizer para você que muitas pessoas estão te olhando. E Deus não quer que você seja Pedro, né? Enquanto ele foi sazonal, né? Houve situações difíceis, mas chegou um momento que ele tomou um posicionamento. Isso. Então tenha um posicionamento, não seja sazonal. Ora você quer tudo que Deus tem para você e ora você quer o que você quer para você. Não seja sazonal, porque as pessoas estão olhando para você, em nome de Jesus. Então valorize a Deus, valorize o que Ele tem para você, não desanime, se fortaleça, se restabeleça, em nome de Jesus, tenha uma mente sã, um olhar profético, Amém. Porque Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém. Deus tem te chamado para o melhor, então vá para Ele, ouça Ele, se renda a Ele, você vai viver o melhor de Deus, em nome de Jesus, amém? Em conclusão, né, se você valorizar aquilo que Deus valoriza, né, Deus vai te fazer frutífero. Sim. Valorize as coisas espirituais. Isso aí. Quando você valoriza as coisas espirituais, valorize uma live. Queridos, tem pessoas que não estão valorizando, nem entra para assistir. Tem pessoas que estão em casa, nem assistem os cultos, não estão valorizando aquilo que Deus valoriza, as coisas espirituais. Valorize, né, a igreja que que você está plantada nela. Valorize seu ministério, valorize a sua casa, sua esposa, seu esposo, seus filhos, porque ao valorizar, Deus estará te valorizando e você se tornará frutífero. Amém. Nós nos tornaremos frutíferos. Amém. Amém? Amém. E é isso, gente. Tenho certeza que essa palavra mexeu muito com todos nós. Amém. Amém? Então, o tema da palavra é não desista. Aí nós abordamos aí o capítulo 21 de João, onde Pedro decidiu, vou pescar. Então, vou pescar é o drama da alma. Aí as palavras de Jesus, apacente. Apacente vem o quê? A cura da alma. Quando você entende isso, né, você deixa a sua alma ser tratada, curada, transformada. E aí você vai, né, frutificar e você vai encarar toda essa situação que estamos vivendo, né, de pandemia, de circunstâncias, futuro incerto, olhando da perspectiva de Deus. Amém. Ok? Amém. Então, Salmo 40, né? Tremendo Salmo 40. Leia novamente esse Salmo para que o Senhor possa revelar mais coisas. Amém. Amém? Amém. A pastora Vera vai orar encerrando e aí a gente, né, dá o beijo final. Amém, pastora? Amém, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Como o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra não mente. Tu és verdadeiro, Senhor. A verdade está em Ti. E neste momento, Senhor, nesta noite, nós abençoamos cada vida. Ó Espírito Santo de Deus, vem de uma forma sobrenatural como um vento impetuoso e traz a revelação para cada coração. Amém. Em nome de Jesus. Seja qual for o cansaço que essa pessoa está vivendo aí, o inimigo está se aproveitando. Está se aproveitando, colocando desânimo, colocando mentiras, colocando outro tipo de necessidade. Ó, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, trabalha no coração dessas vidas, para que elas possam confiar, para que elas possam estar seguras no Pai eterno, na palavra de vida, Amém. em nome de Jesus, porque só o Senhor é consolo, é Amém. conforto, só o Senhor fortalece. É Nós verdade. cremos assim, em nome de Jesus, nós nascemos para Ti, Senhor. Amém. Nós nascemos para Ti, nós nascemos para cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus, que essas vidas possam ir além, Amém. que elas possam subir um nível Amém. a mais, que elas possam, Senhor, ser fortalecidas verdadeiramente e possam, Senhor, enxergar
aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Amém. Senhor, trabalha poderosamente, nós cremos, abençoamos cada família, Amém. cada vida, em nome de Jesus. Todo desânimo seja denunciado. Amém. E que haja o fluir da presença de Deus, que haja graça abundante em nome Amém. de Jesus. Deus maravilhoso, só Tu tens a palavra de vida eterna. É verdade. E nós te louvamos por isso, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, É verdade. pela Tua direção, pela Tua alegria, pela Tua paz. Nós te agradecemos por uma mente sã, que a Tua palavra nos garante isso, em nome de Amém. Jesus. Muito obrigado. Que todos possam, Senhor, ir além, de uma forma extraordinária, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que foi muito bom, bem legal esse tempo com vocês, Amém. né? Que a revelação do Senhor venha de forma ainda maior, ok? Amém. Amém. Queridos, domingo de manhã nós temos, a igreja promove aí a célula das crianças, Sim. os kids, a partir das 11h30 da manhã. Se você quiser mais informações, peça aí pelo chat, né? Pelo número do celular, do WhatsApp da igreja, né? Para que o seu filho possa participar. Amém. E aproveito e digo, pai e mãe, valorize a célula Sim. das crianças, Isso. os kids. Você precisa valorizar, amém? E no domingo à noite, a partir das 18 horas, nós teremos a nossa celebração e será um tempo muito especial. Amém. Vamos celebrar, cantar. É presencial, 40% da capacidade. Então, vamos participar. É a ceia do Senhor. Participar nós temos aí, podemos colocar 120 cadeiras, né? Então, 120 pessoas. Articule aí com o seu pastor, né? O pastor de área, para que você possa participar. E nós vamos transmitir também pelo YouTube. E a ceia do Senhor. Prepare os elementos, o suco da uva, o pão, né? Crie um ambiente. Você que vai ficar em casa, né? Que não vai poder estar, crie um ambiente. E os que vão estar presencialmente, nós vamos usar todos os protocolos necessários para servir a ceia, como fizemos a última ceia. Amém. Amém? Amém. Se despeça. Amém. Queridos, nós amamos vocês, que Deus te abençoe. Tenha uma noite, né, revigorada, um sábado abençoado, e domingo é o dia de nós celebrarmos ao Senhor, é o dia que o Senhor fez para nós adorarmos a Ele, exaltarmos o nome dEle, e nós aguardamos você ou aí na sua casa ou na igreja. Amém? Amém. Beijos, amamos vocês, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe.